estamos aqui para contemplarmos a apresentação do aluno Denis Roque de Oliveira sobre a atuação do enfermeiro no uso de laser terapia na cicatrização de feridas. Pode dar início, Denis. Muito boa tarde a todos. Vim aqui para apresentar, o meu TCC com um tema de atuação do enfermeiro no uso da laser terapia na cicatrização de feridas. A orientadora foi a Ana Santos. Bom, a minha apresentação ela foi dividida em introdução, objetivos, metodologia, revisão de literatura e as considerações finais. A introdução, brevemente aqui, as lesões cutâneas, ela pode apresentar em qualquer fase da vida, com diferentes formas para evoluir, dentre as diversas formas de terapia para cada uma delas. O enfermeiro ele tem a responsabilidade de elencar e selecionar, qual o melhor método para cada tipo de lesão, para cada tratamento. A laser terapia é um método utilizado pelo enfermeiro como forma de assistência para várias lesões, como queimaduras, lesões por pressão, lesões diabéticas, e isso acaba sendo fundamental para a melhoria, da qualidade de vida do paciente, para ele ter a melhora, da ferida. Os objetivos. O objetivo geral é compreender a atuação do enfermeiro na utilização da laser terapia e os benefícios na cicatrização de lesões cutâneas, com os seguintes objetivos específicos: descrever os mecanismos de ação da laser terapia, demonstrar a atuação prática do enfermeiro ao utilizar a laser terapia na cicatrização e os benefícios e principais efeitos do laser de baixa intensidade. A metodologia é uma pesquisa bibliográfica utilizando de artigos científicos e portarias do COFEM nas bases de dados da Bidenf, Cielo, indexados na Bireme. As publicações dos meus artigos foram no período de 2001 a 2019, com as palavras-chave terapia com luz de baixa intensidade, cicatrização de feridas, laser, cuidados de enfermagem. Começar a revisão da literatura do mecanismo de ação da laser terapia. Falar brevemente sobre a cicatrização fisiológica das feridas, que tem o recrutamento dos neutrófilos, produção de monócitos com diferenciação para macrófagos para fazer a fagocitose das bactérias no local da ferida, além da formação de novos vasos para nutrição do local, a síntese de fibras colágenas para fazer o fechamento da ferida, para iniciar a cicatrização. O laser ele é classificado em alta potência, que é para remoção, corte ou coagulação de vasos sanguíneos. E também de baixa potência, que são usados para o processo de reparo tecidual. Um dos exemplos dos lasers que propicia a cicatrização é o de hélio cádmio, hélio neônio e o arseneto de galho e alumínio. O laser ele tem a potência expressa em watts e a energia expressa em joules por centímetros quadrados. E o comprimento de onda em nanômetros. Quanto maior a onda, quanto menor a onda, maior a penetração nas feridas. Acredita-se que as células elas têm os fotorreceptores que têm uma sensibilidade de acordo com o comprimento da onda exposto. Então, de acordo com que ela absorve os fótons do laser, ela desencadeia reações químicas para promover a cicatrização, E foi evidenciado em alguns artigos que a hemoglobina e a melanina pode ter alguma influência nessa absorção. Então, o enfermeiro tem que avaliar cada paciente, cada ferida como um todo. Então, está avaliando para definir os parâmetros. A ação do laser, ela acelera a circulação colateral e a microcirculação. Para que isso? Para promover a nutrição e a migração de células inflamatórias para o local da ferida, Para promover a cicatrização. Atua diretamente nas mitocôndrias, modificando o transporte iônico, intensificando a síntese de adenosina trifosfato, o ATP, para promover energia para as células, fazer o crescimento da produção de colágeno, de fibroblastos. Esse aumento de energia das células aumenta o metabolismo celular e a motilidade das células. Isso vai contribuir
para melhora, né, do tratamento das feridas cutâneas. O laser ele tem efeitos bioquímicos, que são pela liberação de mediadores como histamina e bradicinina, os efeitos bioelétricos pela melhora da bomba de sódio e potássio, né, pelo aumento do ATP, e o bioenergético pela modulação a normalização energética pela liberação de energia. Então, basicamente, os mecanismos de ação foi esse elencado. Aqui eu vou falar sobre um pouco da atuação do enfermeiro, que foi o meu segundo capítulo do TCC. A SOBEND, Associação Brasileira de Enfermagem Dermatológica, e a SOBEST, Associação Brasileira de Estomaterapia, ela reconhece como especialidade o tratamento a pacientes portadores de feridas pelo enfermeiro. E o enfermeiro ele é responsável por planejar ações para avaliação, tratamento e prevenção de feridas desses pacientes, né? Além também do caráter gerencial, né, de supervisionar a sua equipe, para estar prestando durante todo o cuidado, né, para estar fazendo a supervisão da sua equipe. Aqui eu coloquei 2 resoluções e um parecer do COREM. A resolução do COFEN 581, de 11 de julho de 2018, ela concede ao enfermeiro os processos que possibilita a titulação em pós-graduação, né, em enfermagem dermatológica para tratamento de feridas, né, pacientes queimados, entre outros, desde que eles estejam devidamente registrados no COFEN. A resolução do COFEN número 567, de 29 de janeiro de 2018, ela promove a autonomia para o enfermeiro para estar inaugurando clínicas ou consultórios para assistências ao portadores de feridas, né? Além também de participar na elaboração da autonomia para a participação da elaboração de protocolos, né, referentes aos parâmetros. Esse parecer de 2018 do COREN de São Paulo é uma revogação do COREN de 2014, que diz que para a utilização da laser terapia de baixa intensidade numa abordagem multiprofissional, o enfermeiro ele precisa estar capacitado e conhecer especificamente os parâmetros, né, para a aplicação do laser e das características das lesões para estar fazendo essa terapia, né, para estar fornecendo essa assistência ao paciente. Esses saberes, esses conhecimentos são adquiridos em cursos de instituições regulamentadas. Coloquei aqui uma atuação também importante do enfermeiro é estar atualizando constantemente seu conhecimento, né, para entender toda a complexidade da ferida, toda a complexidade do tipo de terapêutica, né, para estar prestando uma assistência eficaz, né, e adequada para o paciente. Também é responsável por participar da construção, né, criação de protocolos para definir os parâmetros para aplicação, para gerar autonomia e segurança no cuidado dos pacientes portadores de ferida, né? Também muito importante o enfermeiro criar um vínculo de confiança com o paciente, né? Envolvendo ele em todo o processo do tratamento, nas tomadas de decisões, para que ele consiga promover tipo, uma melhora não só do físico do paciente, não só daquela ferida, mas do estado biopsicossocial do paciente, porque ele já pode estar com a autoestima afetada, com presença de dor, então o enfermeiro tem que ter esse olhar holístico para estar ajudando o paciente como um todo, né? Não só tratar a ferida. Coloquei aqui um tópico de formulação de legislações, porque é necessário para ter mais legislações, né, que dá autonomia, dá o respaldo para o enfermeiro para estar tratando dessas feridas com autonomia, né, com conhecimento, assim, e também gerando um dever, né, para o enfermeiro estar tratando feridas. Aqui eu coloquei sobre a criação de um protocolo. Com Santana de Areta e Poço, ele relata em um estudo sobre a criação de um protocolo, com os seguintes dados que tem nesse protocolo, né? A identificação do paciente, né, com dados sobre idade, sexo, nome, e os dados pertinentes ao paciente. Depois, a avaliação do leito da ferida, né, as características da ferida, profundidade, se tem exudato ou não, como que está a ferida, o local da ferida, prováveis diagnósticos de enfermagem de acordo com o problema do paciente, se a ferida dele está impedindo ele de realizar atividades de vida diária,
se está prejudicando a mobilidade dele parcialmente ou totalmente. Então, tem que estar isso também no protocolo. As intervenções abordando os parâmetros de aplicação e a técnica utilizada, que é os parâmetros como comprimento de onda, densidade de energia, a técnica a ser utilizada, se é de varredura ou se é por pontos localizado, né? Porque ela pode varrer toda a ferida ou por pontos. E nesse protocolo eles especificam essa parte também. Aqui eu vou falar um pouco sobre os benefícios do laser de baixa intensidade, que foi o meu terceiro capítulo do TCC. O laser ele pode acelerar o processo de reparo tecidual, que foi evidenciado que nos primeiros dias de terapia mostra que tem uma acessibilidade maior, né, nas fases iniciais do reparo, então uma eficácia maior nos primeiros dias de terapia. Também apresenta a propriedade analgésica, né, pelo relaxamento da musculatura vascular lisa, que promove a diminuição, né, da sensação de dor, além também da redução do edema e elevação da oxigenação tecidual, por atuar nas mitocôndrias, né, e tá gerando energia para a célula. Aqui eu coloquei também o benefício, né, do tratamento pós-operatório de ferida cirúrgica. Vi também que até mesmo em lesões já ulceradas, apresenta elevação significativa no processo de reparo das lesões. Então, também foi eficaz nesse ponto. Os experimentos com ratos têm demonstrado resultados positivos, né, na cicatrização tecidual, com proliferação e organização dos tecidos de granulação nesses ratos. Então, esses estudos mostraram essa melhor organização e proliferação. Aqui coloquei 3 tipos de laser, o laser de Rubi, que estimula a cicatrização de feridas com cicatrização dificultada, o de hélio neônico aumenta a produção de colágeno, né, promove a produção e acelera também a cicatrização da ferida, como também o de Rubi. E o laser arsênio galho, que aumenta a contração e o fechamento da ferida. Ele promove tipo, a proliferação dos fibroblastos para fazer esse fechamento da ferida. O tratamento de lesões por pressão. Em caráter experimental, mostrou que tem uma diminuição da quantidade de colônias bacterianas, então ele tem uma ação antibacteriana, além também de reduzir a área lesionada, né, da lesão por pressão. Ele ainda tem esse caráter antibacteriano que inibe uma possível infecção do local da ferida. Também foi evidenciado que o laser ele é adjuvante no tratamento do pé diabético, porque pela modulação da área lesionada e também de ser uma maneira incruenta, né, sem ter contato direto com o sangue do paciente, ser de baixo custo e ágil. Então, ela acaba sendo adjuvante para o tratamento do pé diabético. Aqui eu coloquei sobre também o tratamento de queimaduras, né, porque o laser ele propicia a modulação precoce dos fibroblastos, então ele auxilia na formação dessa cicatriz, que é fundamental em queimados, porque auxilia nessa contração, na aproximação das bordas da ferida e uma aproximação mais organizada, né? Fornece uma cicatrização mais bem feita, assim, então vai fornecer, além desse benefício de cicatrizar a ferida, um benefício estético para o paciente. Só que nas investigações nas pesquisas que eu vi, os resultados são bem diferentes um dos outros. Eu vi que é pela complexidade de projetar essas lesões para estar sendo estudada, assim. Então, tem essa dificuldade e esses resultados divergentes, né, do tratamento com queimaduras. O próximo aqui é as considerações finais, né? O enfermeiro ele torna o profissional apto por planejar o melhor tratamento para cada tipo de paciente e suas diferentes enfermidades. Como eu já tenho dito, a parte assistencial e gerencial do enfermeiro é muito importante nessa parte de tratamento de feridas, porque ele tem que elencar, né, qual tratamento é o melhor para cada tipo de paciente e saber se aquele tipo de tratamento não vai trazer um malefício, né, e sim um benefício para o paciente, fazer a cicatrização de sua ferida. A laser terapia, utilizada no tratamento em feridas, favorece o avanço no processo de reparo tecidual de diversos tipos de lesões.
como foi mostrado também os benefícios, né, em lesões por pressão, queimaduras, pós-operatório de feridas cirúrgicas. Então, esse laser tem sido um avanço, né, tecnológico muito útil e eficaz para tratar essas feridas. Então, é um avanço muito bom que depende do enfermeiro estar se capacitando, estar tendo conhecimento sobre tal assunto, para estar fornecendo uma assistência bem eficaz aí para todos os pacientes. Notado também nos artigos que eu pesquisei, precariedade na padronização desses parâmetros. Então, eu achei vários parâmetros, alguns comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros, densidade de energia de 4 joules a 6 joules. Então, tem uma dificuldade aí na padronização desses parâmetros, e isso impede a autonomia, não impede, mas dificulta a autonomia e a segurança, né, no cuidado para o paciente. Então, seria necessário mais pesquisa sobre esse assunto para estar definindo quais parâmetros são melhor para cada tipo de lesão, tá evidenciando aí com base científica, né, para mostrar qual os parâmetros são determinados aí para cada tipo de lesão. No mais, o próximo slide sobre as minhas referências que eu usei para minha apresentação, os 2 slides, e por último, não menos importante, o meu agradecimento a todos que contribuiu para essa conquista, né, do TCC, e obrigado a quem está avaliando e quem está assistindo aí, meus agradecimentos. Muito obrigado, Denis. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E antes de eu fazer algumas considerações, eu gostaria de inverter. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você antes. Sim. Tá? Na sua busca, você chegou a verificar alguma diferenciação entre a utilização do ultrassom contínuo ou ultrassom pulsado? Eu vi que você falou da baixa intensidade, mas há uma diferença entre essas duas classificações do laser. Você chegou a verificar alguma coisa? Se a diferença entre o laser e os outros tipos de terapêutica? Não, a diferença da laser terapia mesmo, entre ultrassom, a laser terapia contínua ou pulsada? Não, eu pesquisei basicamente sobre a laser terapia, né, de caráter geral, Tá. como alguns artigos estavam explicando sobre as ondas pulsáteis e sobre as ondas, a outra onda, Contínua. mas não tinham alguma coisa tão fidedigna assim que comprovasse uma com a outra. Eu achei vários artigos bem diferentes uns dos outros. Uhum. Não, tá ótimo. Por que eu quis fazer a pergunta antes de fazer as considerações? Porque o último parágrafo do seu trabalho já praticamente meio que respondia isso também, né? Que você precisa fazer estratificar as pesquisas para delimitar também determinada situação aí no seu tema. Então, realmente foi uma revisão de literatura generalizada sobre a laser terapia, tá? A gente está de parabéns. Você mostrou domínio no tema enquanto explicava, você fez fez a sua explanação no tempo de 15 minutos certo. Gostei bastante, né, porque a laser terapia também é algo que a fisioterapia trabalha, eu já trabalhei muito com laser, e embora seja definido, né, hoje em dia qual a dosagem você pode utilizar, existem inúmeros protocolos para cada patologia. Então, eu sugiro a você que é um trabalho muito legal, principalmente por ser uma conquista da enfermagem, né, de acordo com o COFEN. Então, porque antes, somente de modo terapêutico, era só a fisioterapia que trabalhava com essa terapia, né? Então, a enfermagem está de parabéns, né? Está abrangendo o seu espaço. Eu acho que é um campo muito relevante, por isso o seu tema é um assunto muito relevante para enfermagem. Então, o tema está de parabéns. A sua explicação também a sua explanação foi muito, muito coerente. Eu só sugiro que, se você quiser, né, aprimorar ou, de repente, apresentar um trabalho, publicar, eu acho que você poderia fazer isso porque é um tema novo para a enfermagem. De repente, publicar uma revisão, uma meta-análise, talvez, mas que estratificasse mesmo, né, fizesse uma busca... Delimitar qual laser... eu acho que, de repente, no mesmo trabalho, você
citar sobre as duas modalidades, Entendi. pulsada e contínua, onde que nós vamos utilizar, tá bom? Certo. Então, parabéns, Denis. Obrigado. Gostei muito do seu trabalho, eu vou passar para a professora Dayana. Obrigado. Bom, vamos lá. Você escolheu o tema do meu coração, hein? Com influência sua um pouquinho. Pois é, eu, assim, sou suspeita para falar do tema, eu adoro esse tema, né? Estou trabalhando com laser já há um tempinho aí. Acho que é super relevante. Acho que o Tarcísio falou uma coisa muito bacana, o enfermeiro precisa, né, tá conquistando o espaço aí, então acho que a gente precisa mesmo pesquisar nessa área para que a gente ganhe o nosso espaço com propriedade, né? Eu achei bacana a forma que você trouxe, a forma com que você dividiu o seu trabalho, ficou claro, né, a sua divisão. Os aspectos que você trouxe, quando você começou a falar, eu pensei assim, poxa, o Denis deveria ter segmentado em um tipo de feridas, né, assim, atuação do enfermeiro no uso de laser terapia na cicatrização, e eu imaginei, assim, em qual ferida especificamente, porque também é um tema que pode ampliar, mas à medida que você foi falando, eu entendi que você quis falar da atuação mais ampla mesmo, né, não no resultado final da laser terapia, mas sim desde o aspecto legal, de capacitação, de criação de protocolos. Então, o que a gente pode atuar, né? E aí isso ficou claro para mim com o desenrolar da sua explanação. Eu acho que você, né, para publicar esse trabalho, eu acho que tem muito campo hoje em dia, né? As pesquisas nessa área, elas são relativamente novas, embora a gente tenha algumas literaturas mais antigas, mas é tudo ainda, como você bem trouxe, né? Nós ainda temos dificuldades nos parâmetros. Então, primeiro, eu acho que isso, né, bacana, a sua construção foi boa, a forma que você trouxe da atuação, que era talvez o seu gancho principal aí, legal. A técnica de varredura que você citou, na última atualização ela tinha caído, tá? Eu participei de uma discussão ontem da DMC, que é uma das maiores representações hoje em laser do país, que se falou de novo na varredura. Mas ela, até o último congresso, ela tinha caído, mas ontem voltou a ter uma discussão sobre ela. E o laser, ele é assim mesmo, né? O laser, ele está em construção em relação a feridas, né? E aí, a questão dos parâmetros que você disse, realmente eu concordo, acho que você brilhou quando disse que é a grande dificuldade que a gente tem, porque os protocolos, eles são individualizados, então, em algumas feridas eu uso 1 joule, em outras feridas eu uso 2 joules, se esse paciente tem dor, eu vou usar um infravermelho com vermelho, então é tudo ainda muito estudado, né, e isso realmente dificulta um pouco o nosso trabalho. Embora traz para nós essa necessidade maior de estudo. A minha pergunta para você é o seguinte: como é que foi para você a revisão desses artigos? Assim, talvez eu não tenha visto, mas eu fiquei em dúvida do período que você pesquisou e se você teve facilidade com artigos em português. Bom, eu pesquisei eu pesquisei em geral, né, sem delimitar um período, mas aí a partir do que eu fui conseguindo os artigos, eu vi que era de 2001 a 2019. Eu tive dificuldade maior em caracterizar a parte pela enfermagem, de achar artigos relacionados a essa terapia pela enfermagem. Vi sobre a odontologia, sobre a fisioterapia e alguns artigos falando mais brevemente sobre a enfermagem. E achei até bastantes, né, artigos, só que não foi o que era esperado para a minha pesquisa, eu achei. Achei dificuldade, né, para achar artigos relacionados, mas como você perguntou em português, consegui achar bastante, né? Mas não em específica, igual. Por isso que eu delimitei um mecanismo de ação, porque aí do mecanismo de ação eu não precisei
diretamente da área da enfermagem. Eu precisei mais caráteres técnicos, assim. Então, consegui achar. Aí, sobre a parte da atuação da enfermagem, consegui achar nas legislações, né, do COFEM, parecer do Corém, igual eu coloquei. E depois, na parte dos benefícios também, aí eu procurei para cada capítulo. Então, eu Tá, delimitei para cada área. Então, não foi dificuldade por não ter tanta artigos publicados, mas foi tranquilo, eu achei. joia. Beleza. Então, agora, A Tarcísio, nós gente vai vamos. dar um intervalinho, uns Pode minutinhos. mutar aqui? Isso, por favor. Só que antes de eu sair, eu gostaria de pedir para que a aluna Dayana, que apresentou há pouco, esperasse um minutinho também, que nós esquecemos de ler a ata para ela, então nós vamos ler em seguida também, tá bom, Dayana? Tá bom. Então, só um minutinho. Denis? Sim? Bom, então, eu vou ler a ata, tá? Aqui para você da sua Certo. apresentação. Mas, novamente, parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Vou compartilhar a tela aqui. Só um minutinho. Vocês estão visualizando? Sim. Tá. Então, a ata de defesa pública de TCC, trabalho de conclusão de curso. Aos 17 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams Microsoft da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram os professores da banca examinadora abaixo relacionados para a defesa oral do TCC intitulado Atuação do enfermeiro no uso de laser terapia na cicatrização de feridas, sob responsabilidade do discente Denis Roque Oliveira, apresentado das... Desculpa, a hora que está errada, depois eu corrijo, tá? Das 2h30 às 3h, com conceito final de 3.800 pontos. Parabéns, Denis. Muito obrigado.
Valeu, Dai. Valeu, Tarcísio. Tá bom, abraço. Parabéns aí, Denão. Parabéns. Valeu, valeu. Aê, TCC concluído, hein? Tá louco, Só hein? falta o Covid deixar nós